E aí, tudo bem? Você já deve ter percebido que existem muitas igrejas no mundo. Existem muitas igrejas no Brasil, nos últimos anos está crescendo cada vez mais o número de igrejas. E as pessoas ficam confusas, afinal de contas, para que igreja elas vão? Qual igreja tem a doutrina verdadeira? Qual ensino elas devem seguir? E eu poderia simplesmente dizer para você, a doutrina verdadeira é a doutrina luterana da minha igreja, venha para minha igreja e problema resolvido. Só que o problema é que todas as igrejas têm dito isso. O que causa uma confusão maior ainda. Talvez você fique aí se perguntando, tá bom, então eu vou para aquela que eu me identifico mais, aquela que eu me sinto melhor. Mas essa não parece ser uma maneira inteligente de procurar uma boa igreja. Afinal de contas, não é porque você se sente bem em algo que necessariamente aquilo é realmente bom para você. Então nesse vídeo eu vou trazer algumas sugestões de como você pode procurar a melhor igreja, ou as melhores doutrinas, a melhor forma de ver a Bíblia, sem dizer para você que a melhor forma é a da minha igreja, venha para cá. Então você tem os católicos aí que dizem que Deus guiou a sua igreja, tem a Assembleia de Deus que diz a respeito dos seus profetas, que Deus está levantando para edificar a sua igreja, temos os adventistas falando sobre Ellen White, temos aí os Mormons falando de Joseph Smith. Então como é que a gente sabe quem é que está certo nessa história? A Bíblia diz que existem falsos ensinos e que a gente precisa tomar cuidado. Você vai ver isso lá em 1 Coríntios 14, 29. E que nós devemos julgar as profecias. E então isso significa que quando alguém levanta uma ideia, isso pode e deve ser questionado. As pessoas vão dizer para você, não questiona não. Deus não gosta que você questione, mas Deus disse, julguem as profecias. Então nós temos a obrigação de avaliar se aquilo é verdadeiro. Nós não precisamos ter medo de questionar, porque Deus diz para a gente fazer isso. E em 1 Tessalonicenses 5:21, a gente aprende a peneirar o que é ruim e ficar com o que é bom. Então se o que a pessoa disse tem algo de verdade, você pode até escutar, mas você tem que tomar cuidado para você não comprar o pacote completo só porque a pessoa disse que Deus revelou, ou porque é a doutrina daquela igreja você tem que aceitar assim e pronto. E Jesus prometeu que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. Então a gente pode orar e pedir para Deus a direção, pedir para Deus a orientação, e falar, Deus, eu não sei qual é a verdade sobre isso, me ajude a entender a verdade sobre esse assunto. O que a Bíblia diz sobre isso? Então o primeiro passo é você ler a Bíblia. Se você não tem lido, eu recomendo que você crie esse hábito. E você pode então começar pelo Evangelho de Mateus e ir até Judas ali, que só essa leitura desses livros do Novo Testamento já vão te dar uma compreensão bem melhor do que a Bíblia diz e de quais doutrinas fazem sentido ou não. Eu não vou dizer para você ler a Bíblia inteira, porque isso demora um certo tempo, mas leia pelo menos esses livros do Novo Testamento, com exceção, é claro, de Apocalipse, que é um pouco mais difícil. Mas lendo esses livros, você já vai ter uma noção de qual doutrina aqui a Bíblia ensina. Ore para entender isso, peça orientação para Deus, conheça aí as diversas igrejas, as suas doutrinas, e busque estudar a Bíblia. E, por fim, cuidado com as novas revelações. A Bíblia é muito clara sobre o perigo de falsas revelações. E uma revelação é falsa quando ela rompe com o que os apóstolos ensinaram. Gálatas 1, do 6 ao 9 diz assim, eu vou ler aqui. Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho. Porém, eu falo assim porque algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém, mesmo que seja nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e repetimos, se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Então, ore, estude, leia a Bíblia e reflita e cuidado com essas novas revelações. Preste atenção se elas não estão rompendo com aquilo que a Bíblia ensina, com aquilo que os apóstolos ensinaram, aquilo que Jesus disse, aquilo que a igreja desde o início tem mantido ali nas suas crenças. Preste atenção e Deus irá nos guiar a toda a verdade. Que Deus me guie, te guie, nos guie a toda a verdade, como Cristo prometeu. Amém.